Nessa entrevista falaremos sobre rastreabilidade, uma demanda complexa e urgente que impõe e seguirá impondo cada vez mais pressão sobre a cadeia produtiva da carne. E essa pressão vem de vários lados, do mercado internacional, do varejo, dos governos, do mercado financeiro e da própria sociedade. A rastreabilidade bovina é uma das ferramentas que contribuem para ampliar mercados e para agregar valor à carne brasileira, uma vez que possibilita melhor gerenciamento e controle genético. É, portanto, um aliado em termos mercadológicos e competitivos para o setor. A tecnologia está intimamente ligada a esse conceito. Por isso mesmo, estou aqui para conversar com o Thiago Parente, CEO da iRancho, empresa especializada em sistemas de gestão para a pecuária. Tudo bom, Thiago? Seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Um prazer recebê-lo. Eu que agradeço a possibilidade de falar de um tema tão importante, né, para o nosso público. E começando a nossa conversa, a rastreabilidade da cadeia bovina, como a gente sabe, é uma prática que possui enorme importância social, ambiental e econômica, né, para o país. E é um instrumento capaz de abrir mercados e de agregar cada vez mais valor à carne brasileira. Como um provedor de tecnologia para o campo, como que você analisa o atual cenário da rastreabilidade bovina no Brasil? Roberto, rastreabilidade não é um tema novo, né? É um tema bastante antigo. A primeira tentativa de se rastrear o rebanho nacional, ela foi frustrada, que é aquela primeira versão do Sysbov lá em 2001, 2002. A gente vem evoluindo muito devagar no quesito rastreabilidade desde então. Algumas poucas fazendas aderiram ao Sysbov com o objetivo de exportar para a Europa e ganhar a bonificação adicional, que são das cotas Hilton e Trace, mas era um sistema que gerava uma burocracia, uma carga adicional, um esforço adicional e um custo adicional para o pecuarista, né? Então, você acabava deixando de lado os pecuaristas pequenos e médios que não tinham condições de contratar uma certificadora, de emitir todos os anexos. Então, talvez a iniciativa tenha sido boa, mas o momento não tenha sido o melhor momento, né? De lá para cá, a gente vem assistindo uma evolução muito importante, tanto do ponto de vista das tecnologias que a gente vem utilizando, né, quanto do ponto de vista de consciência da sociedade com relação à necessidade da rastreabilidade, né? Então, do ponto de vista de tecnologias, a gente tem uma adoção muito mais ampla, né? Se a gente for comparar os smartphones ou os telefones que a gente tinha lá em 2002, eram versões jurássicas do que a gente tem hoje, né? E a gente hoje fala de tecnologias como blockchain, como visão computacional, como inteligência de máquina. Então, são todas tecnologias que buscam auxiliar nas iniciativas que a gente tem hoje de rastreabilidade, né? Então, hoje a gente consegue falar de rastreabilidade de uma forma muito mais inclusiva, muito mais fácil, muito mais prática, né? E que não demande esforço adicional ou custo adicional para o produtor, né? Um outro desafio é que cada vez mais o consumidor quer saber da onde que veio aquele alimento, se ele foi produzido de forma responsável socialmente e sustentável, né? E se é seguro o consumo daquele alimento. No final de maio, a Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Carne Bovina, abrigada no Ministério da Agricultura, aprovou uma proposta de criação de um sistema voluntário de rastreabilidade individual de bovinos e também de bubalinos. Essa medida que ainda precisa ser protocolada pelo Ministério. O que isso tende a proporcionar para o Sistema Nacional de Registro de Animais? Roberto, a gente sempre defendeu, e isso, até o termo voluntário é um termo que a gente já vem usando há alguns anos, tá? Não é novidade, a gente já vem defendendo isso no mercado. A gente entende no estímulo positivo e não na penalização, né? A gente vê algumas instituições penalizando produtores por não atingirem metas de redução de pegada de carbono ou metas de rastreabilidade. A gente não acredita nisso, tá? A iRancho, ela é uma empresa que nasceu para ser pecuarista cêntrica, né? Ou seja, tudo que a gente faz é objetivando trazer mais valor para o produtor, né? Então, a gente sempre disse que um sistema de rastreabilidade, para ser bem sucedido, ele precisa ser de adesão voluntária.
né? E precisa ter estímulos positivos, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente também, né? Então, a gente já teve conversas, estamos em conversas, por exemplo, com a CNA, onde existe a possibilidade da adoção do nosso sistema de rastreabilidade de forma mais ampla, e é um sistema que defende exatamente que seja uma adesão voluntária, que seja custo zero e esforço zero para o pecuarista que quiser aderir, tá? Então, eu acredito que é um modelo que vai adiante, é um modelo que ele vai ganhando tração, não é uma virada de chave como se planejou lá em 2001, mas é um modelo que ele vai ganhando tração ao longo dos anos. A gente fala que, em primeira instância, é uma mudança cultural, né? Você vai ter que identificar individualmente o animal, isso é extremamente importante para todos os agentes da cadeia. Você vai ter que passar a acompanhar via sistema o dia a dia daqueles animais, né? Então, isso é outra mudança cultural, porque a gente sabe que a maior parte dos pecuaristas ainda não pesa os animais, mesmo produzindo peso, né? Produzindo carne. Então, a gente precisa realmente melhorar um pouco o nível de profissionalização do nosso segmento, né? Ao subir a média um pouquinho. Agora, falando um pouquinho de mercado financeiro, os bancos estão ficando cada vez mais rigorosos com esse tema, no que diz respeito ao crédito. Recentemente, inclusive, a Febraban aprovou uma normativa que define um novo protocolo para a liberação de crédito a frigoríficos que atuam na Amazônia e no Maranhão, por exemplo. Já do lado do varejo alimentar, grandes redes estão agindo com cada vez mais rigor em relação à manutenção de seus fornecedores. O que toda essa postura sinaliza para os pecuaristas e até onde esse movimento deve chegar? Bom, primeiro eu acho que vale a pena esclarecer que a gente, enquanto produtor de carne, eu sou pecuarista, tá? A gente vai perder consumidores se a gente não prestar conta da nossa produção, né? E prestar conta dessa produção via algum instrumento que traga transparência, né? Hoje, inclusive nessa normativa, a gente vê que eles querem fazer o acompanhamento da vida do animal entre diferentes agentes, né? E aí a gente está falando basicamente dos indiretos, né? Como a gente tem uma cadeia de ciclo longo, onde o animal passa de mãos algumas vezes antes de chegar para o processamento no frigorífico, é necessário saber onde que o animal esteve, né, e o tipo de tratamento que ele recebeu e se há alguma restrição em alguma área que aquele animal passou, né? Isso pressupõe a identificação individual, pressupõe a coleta da informação de latitude e longitude de onde aquele animal passou, né? E pressupõe que isso seja registrado em um ambiente onde há garantia de imutabilidade ou de não alteração, de não tamponação da informação, né? E é isso que a Febraban e os bancos estão buscando, tá? Mas, de novo, a gente está vendo instituições financeiras aí fora do Brasil, né, que estão indo para o lado da penalização, né, que estão indo para o lado do não fornecimento de crédito, né? E nós, como somos pecuaristas cêntricos, nós estamos trabalhando como instituição financeira para trazer benefícios para quem faz o melhor trabalho, né? Óbvio que se você tem um pecuarista que faz uma boa gestão, que faz uma boa identificação, que respeita as leis ambientais, que não tem nenhum tipo de processo trabalhista, é claro que esse cara merece ser bonificado de alguma forma em função do bom trabalho dele, né? Mas não dá para a gente negar essa evolução para quem ainda não está nesse nível, né? Então, a gente entende, enquanto empresa, que o mercado financeiro deveria buscar estímulos positivos para os produtores evoluírem na sua sustentabilidade, na sua rastreabilidade, na sua maturidade de gestão, né? E aí o que a gente defende sempre enquanto empresa é que uma evolução no nível de maturidade de gestão do pecuarista acarreta um menor risco para a instituição financeira e acarreta um maior nível de sustentabilidade. E voltando à questão dos desafios, a rastreabilidade depende do princípio de conectividade no campo, que, embora venha avançando, ainda representa um gargalo. De que forma esse conceito pode favorecer o exercício da rastreabilidade e quais as tendências para essa relação? Primeiro, eu sempre brinco aqui na empresa que a gente tem que ser especialista em conexão ruim,
né? O que a gente vê nas fazendas que a gente atende e a gente atende fazendas em todos os estados do Brasil, nas regiões mais remotas, regiões com conectividade extremamente limitada, é que a gente tem que usar tecnologia para reduzir a dependência de conexão, né? Então, hoje, por exemplo, na nossa empresa, a gente consegue criar um sistema que funciona algumas semanas offline. Então, por exemplo, o funcionário sincroniza o computador, vai para um retiro ou para um setor específico que não tem conexão, trabalha ali uma semana, 10 dias, volta para a sede ou para o escritório onde tem a conexão e consegue sincronizar essas informações. E isso permite, por exemplo, ao pecuarista estar onde estiver acompanhando as atividades que estão acontecendo na fazenda, né? E tudo através da tecnologia. Então, assim, por mais que a gente tenha uma evolução muito grande na conectividade das fazendas no Brasil, nós ainda estamos muito longe do que seria o ideal. Mas hoje a gente pode falar, por exemplo, a Starlink é um caso muito bom, é a que eu tenho, enfim, na fazenda, ela entrega uma conectividade muito boa, uma velocidade boa e está disponível em todo o território brasileiro, né? Então, tem outras também por satélite que entregam. A gente está vendo a internet por rádio também evoluindo bastante, então acho que isso vai melhorar bastante a conectividade e a possibilidade da adoção da tecnologia pelos nossos pecuaristas, né? E quando a gente fala de outras tecnologias, a gente vai falar de blockchain, que é o sistema que a gente usa, é a tecnologia que a gente usa para fazer a rastreabilidade, ou seja, ela garante a imutabilidade ou a completa rastreabilidade da informação. Então, vamos supor, o pecuarista errou o peso de um animal numa coleta. Quando ele vai corrigir, vai aparecer tanto o peso errado quanto o peso corrigido abaixo, né? E isso é tornado público a partir do momento da autorização do pecuarista, tá? Então, hoje a gente tem tecnologias muito boas, tecnologia de identificação por radiofrequência, né? Hoje a gente tem tecnologias de baixa frequência, de alta frequência, temos padrões nacionais e internacionais de unicidade da identificação do animal, que são requisitos básicos para um sistema de rastreabilidade. Então, a gente tem a numeração SysBov e nós temos a numeração ICAR, né? E a gente sempre defende aqui na iRancho que se utilize a identificação eletrônica, porque ela elimina a possibilidade de erro no curral, aquela gritaria de número para um lado, para o outro. Quando você está usando o brinco eletrônico, você tem um curral silencioso, você tem um curral focado e concentrado nas atividades que precisam ser feitas, com muito mais bem-estar animal e muito menos estresse e trabalho por conta pelos funcionários, tá? Então, a adoção de tecnologia, quando a tecnologia entrega um benefício, um valor, ela faz todo o sentido do mundo ser adotada. Entrando mais a fundo na iRancho, nos negócios da iRancho, quais são as ofertas da companhia que ajudam o produtor nessa demanda da rastreabilidade? Perfeito. Então, hoje a iRancho é formada basicamente por 3 produtos. O carro-chefe é o nosso sistema de gestão, que é o iRancho. O iRancho, de novo, ele é feito olhando cada agente, eles gostam de falar o termo persona, né? Cada persona que vai interagir com o sistema, né? Então, por exemplo, para o peão que vai fazer a ronda, a gente tem um aplicativo do peão, um aplicativo de campo, que funciona offline, obviamente, e que ele consegue lançar, por exemplo, uma salga de coxo, consegue lançar que uma cerca está quebrada, consegue lançar que um determinado pasto está com água suja ou está sem água. Então, a gente entrega isso para ele, consegue lançar que um animal está machucado ou que fez algum medicamento em um animal. Então, o peão tem a sua função estratégica na coleta da informação, tá? A gente tem um módulo de curral, que também funciona offline e que é extremamente produtivo, e assim, a gente está falando em até 18 vezes mais produtivo que soluções alternativas, tá? Incluindo o Excel. Então, para você ter ideia de um caso prático medido, a gente tinha um cliente que levava 4 minutos por animal imobilizado no tronco, né? No tronco de contenção, né? Hoje, esse mesmo cliente está fazendo isso de 8 a 10 segundos por animal, tá? Então, é uma entrega de produtividade extremamente alta e que se desdobra em melhor bem-estar animal, maior produtividade do curral, obviamente, menor perda de peso por estresse dos animais,
né, e uma qualidade de trabalho melhor para os colaboradores. Tá? E a gente tem o módulo ERP da solução, que é um sistema online muito completo, e a gente tem módulos financeiros, maquinário, estoque de insumos, fábrica de ração. Então, ele é uma solução muito abrangente, muito completa. Ele se comunica também com programas de melhoramento, PMGZ, DeltaGen, Qualitas. Então, tem uma série dos principais programas de melhoramento que ele faz a comunicação automática. Tá? A nossa segunda solução se chama BeefStats. O BeefStats ele é uma solução de simulação de cenários para negócios pecuários. Então, o pecuarista consegue acessar o BeefStats e dizer, olha, eu vou comprar 100 animais, vou fazer esse projeto de engorda com esses custos, usando esses produtos, espero vender esses animais dali 100, 120, 150, enfim, prazo que for, e o BeefStats consegue criar um DRE daquela operação e mostrar qual que é o resultado financeiro final daquela operação, mostrando também os pontos de equilíbrio. Então, o pecuarista consegue ajustar, por exemplo, o custo da diária em um confinamento ou o custo da nutrição, buscar uma nutrição que seja mais em conta para melhorar o resultado final daquele projeto de engorda. E o nosso produto mais recente é o Safe Beef. O Safe Beef ele é um sistema completo de rastreabilidade desde o nascimento até a gôndola, por consequência, sem esforço ou custo nenhum para o produtor, tá? E a gente está trabalhando com frigoríficos e com instituições financeiras para trazer benefícios para o pecuarista que se dispõe a usar um sistema voluntário de rastreabilidade. E eu tenho certeza que a gente vai ganhar muitos consumidores a partir do momento que a gente mostra onde que o nosso produto foi produzido, se ele foi produzido com sustentabilidade e responsabilidade social e se o consumo daquele produto é seguro. Tá? E é exatamente isso que a gente está entregando para o mercado e já está pronto. Hoje a gente vê uma série de discussões conceituais acerca desse tema, de como que faz, de, enfim, para que lado tem que correr, já está pronto, já está entregue, já está em funcionamento, já existem abates feitos onde a gente tem informação desde o nascimento do animal até o corte com o selo, que você lê esse selo e você consegue saber toda a vida daquele animal, está tudo lá. E a indústria pode utilizar como preferir, desde que remunere o produtor pela informação. Nenhuma informação é liberada do Safe Beef para qualquer agente, seja financeiro ou seja frigorífico, indústria de processamento, sem que haja autorização expressa e assinada com certificado digital pelo produtor. Olha, agradeço muito aqui o nosso bate-papo, foi muito bom saber aí das suas visões e também do que a Rancho traz para ajudar o produtor nessa missão da rastreabilidade. Agradeço muito, sucesso para a Rancho e até uma próxima oportunidade. Viu? Muito obrigado, eu que agradeço a todos que estão nos ouvindo aí, a DBO pela oportunidade, e nós seguimos aqui para fazer uma pecuária mais lucrativa e mais sustentável. E conte com a gente.